Ah, agora deu. Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela presença e também um alô para quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos no nosso esclarecimento de termos, aqui no Manual dos Professores, o último esclarecimento que nos é trazido no SEM, que é o Espírito Santo. Então, neste sexto esclarecimento, Jesus nos traz o que o curso tem a ser referido ao que é o Espírito Santo. Esses esclarecimentos que a gente já viu da aula passada de Jesus o Cristo, percepção verdadeira, conhecimento, perdão, passa do Cristo, mente, espírito, ego e milagres, isso foi nos trazido porque culturalmente o mundo usa com a mesma palavra, mas existe uma ideia coletiva diferente dessa que o curso usa. E nós podemos até citar assim duas razões para usarmos esses termos. Uma, porque nós já vínhamos conhecendo esses termos e um termo novo em nada nos ajudaria, sendo que o significado desses termos é totalmente novo no SEM. Então, mas não adiantaria usar ou criar uma palavra nova para algo que não estava na nossa mentalidade, no nosso entendimento, mas a outra razão mais forte ainda é que no momento que o conceito novo é entendido ou aceito, é compreendido sobre esse termo, aquele conceito anterior, o antigo, ele é automaticamente desfeito porque um conceito novo entrou. Então, nós estamos aqui revendo esses esclarecimentos de termos, e hoje vamos ver, então, o que o curso tem a nos falar do que vem a ser o Espírito Santo. E antes da gente iniciar essa leitura comentada, eu convido vocês, como sempre tenho feito, a se unirem a mim na nossa entrega de propósito. E nós podemos, quem quiser se preparar, respirando pausadamente, permitindo que os pensamentos superficiais se façam presente, não lutamos com eles, simplesmente deixamos que se vão e buscamos o nosso propósito, a nossa meta de entregar a nossa capacidade de aprendizagem, aquilo que nós fizemos, o instrumento pelo qual aprendemos um mundo separado de Deus, que foi a capacidade de aprender, usamos agora com um novo propósito, entregando essa mesma capacidade ao Espírito Santo, para que ele a utilize, que ele nos traga o entendimento desse novo, que não é de fato um novo, mas é uma antiga percepção pura da vontade de Deus e que a culpa distorceu. Então, o Espírito Santo, ele é agora o nosso professor e não mais a culpa, não mais o ego. E assim nós estamos prontos para nós vermos o que essa mesma voz que escreveu o curso, que a gente já viu, que veio de uma mentalidade inicial que a gente chamou de Jesus, hoje, mais uma vez, a continuação disso, um entendimento mais específico, então, sobre o Espírito Santo, que é quem Jesus manifestou ao ele retornar à consciência da sua realidade. E é isso que ele inicia dizendo, que Jesus é a manifestação do Espírito Santo, a quem ele chamou à terra depois que ascendeu aos céus, ou veio a ser completamente identificado com Cristo, o Filho de Deus, tal como ele o criou.
Então, vejo aqui quantos conceitos nós temos só dentro dessa frase. Então, Jesus ascendeu aos céus. O que é ascender ao céu, subir ao céu? Ele se identificou completamente com Cristo, ou seja, ele largou toda a falsidade, tudo que é ilusório, tudo que é irreal. A escolha, o poder da vontade dele, o querer dele se identificou totalmente com o Cristo. E o que é o Cristo? O conceito de Cristo também, o Filho de Deus, tal como ele o criou. Então, o Cristo é a extensão de Deus. Jesus, ele veio a se identificar, a lembrar de novo dessa. Se identificar é lembrar e aceitar essa identificação, e isso significa que ele ascendeu aos céus. E o que é o Espírito Santo? A mentalidade de Jesus, que parecia ser um homem e que estava aqui na terra como os demais, ele, ao ascender ao céu, ao se identificar com o Cristo, ele veio a ser a própria manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a unidade de Deus e do Cristo. E assim, como que Jesus chamou ele à terra? Jesus nos é dado aqui que foi a primeira mentalidade do fracionamento, que nós já falamos várias vezes, da mente unificada que se fracionou para fugir da condição de estar ciente da mente, fugiu da dor da mente e se fracionou em bilhões de consciências, e cada um de nós agora é uma dessas partes da consciência, e Jesus sendo uma dessas partes também da consciência, mas não acreditando totalmente no ego, ele veio a se identificar ou a se lembrar da sua identidade de Cristo. Então, por isso que ele passou a ser a manifestação do Espírito Santo, porque o Cristo e o Espírito Santo não têm diferença. E como que Jesus pôde chamar ao Espírito Santo para a terra, que na Bíblia é simbolicamente colocado como o Pentecostes, como a descida do Espírito, aquela forma de pombo, a inspiração, a linguagem em múltiplas linguagens. Então, isso tudo veio a ser o sinônimo de Jesus, não como algo especial ou diferenciado de nós, mas por ele primeiro ter largado ao ego e agora identificado com o Espírito Santo e ciente de que ele é uma parte de nós, de que a mente é unificada, ciente da integridade que é o nosso ser, ele não tinha como não estar ciente também do Espírito Santo em cada um de nós. E por isso que o Espírito Santo se tornou audível agora a cada fracionamento da mente, a cada consciência individual, que na individualidade, a voz do Espírito Santo, ou esse pensamento de correção, parece fraco. Por que ele parece fraco? Por que o ego parece mais forte na individualidade? Porque o Espírito Santo fala da unicidade. Ele fala a partir do conceito de que só a unicidade, só a união é real. Então, uma voz separada não faz sentido, ela não pode ser audível, a não ser que uma outra parte já esteja ciente dele. Então, esse foi o papel principal de Jesus aqui. Ele, ao se tornar ciente, ao se identificar com Cristo, ao receber dessa forma, ao ele se tornar manifestação do Espírito Santo, ele automaticamente tornou possível, ou ele fortaleceu a voz do Espírito Santo em cada fracionamento de consciência separada. Porque
uma parte de cada consciência fracionada já está com o Espírito Santo, graças à memória de Jesus. Então, basta só a outra parte aceitar, que é nossa função agora, é nosso papel agora, também aceitarmos, também virmos a ser um como Jesus. Nós vamos ver como Jesus vai esclarecendo isso mais adiante aqui. O Espírito Santo, sendo uma criação do único Criador, criando com ele e a sua semelhança, o Espírito é eterno e nunca mudou. Então, vejam como essa descrição do Espírito Santo é a mesma do Cristo, é a mesma do nosso ser. Então, não há divisão no céu. Então, o Cristo é o único, sendo criação do único Criador. Então, o Espírito Santo, o Cristo, não pode haver diferenciação no céu, porque é a criação do único Criador. Então, criado como ele e a sua semelhança, o Espírito. Então, o Cristo foi criado à semelhança de Deus, ou ao seu Espírito, e é eterno e nunca mudou. Vejo, então, como esse conceito de Espírito Santo é o mesmo conceito do Cristo, ou seja, não há como fazer conceitos diferentes em se tratando da unicidade do céu. Só que na ilusão é que parece haver papéis diferentes ou funções diferentes. O Espírito Santo, ele foi chamado a descer à terra no sentido de que naquele momento veio a ser possível aceitá-lo e ouvir a sua voz. Então, naquele momento que uma única parte lembrou-se da sua integridade, ele lembrou por todas as partes. Então, este foi o papel de Jesus. E nesse instante foi possível a todas as partes usarem a mesma mentalidade. Por isso que se diz que Jesus chamou o Espírito Santo para descer à terra, chamou o Espírito Santo para descer a consciência, para ser audível na consciência. Audível não é um som, é percebê-lo ou saber de seus pensamentos, acessar. A sua voz é a voz por Deus e, portanto, tomou forma. Então, a voz por Deus, ou a unicidade na criação, esse espírito, ele tomou uma forma específica aqui, como uma voz que dá ideias para nós, que pode ser através de sons ou só de pensamentos, de palavras. Ele tomou essa forma justamente porque essa era a necessidade dos fracionamentos separados. Era a forma do tomador de decisões que decidiu enganosamente que ele era um ser diferente de Deus, voltar a acessar de novo a verdade. Então, o Espírito Santo, ele tomou essa forma de espírito. Essa forma, a sua realidade, que somente Deus conhece junto com Cristo, seu Filho real, que é parte dele. Cristo, Deus não tem diferenciação, Espírito Santo não tem diferenciação, mas essa realidade só pode ser conhecida, não pode ser percebida. Então, só na condição do céu é que é conhecido como isso de fato é. Então, nós usamos simbolicamente o termo Espírito Santo para nos referirmos a essa parte que nunca deixou de ser. Ao longo do curso, o Espírito Santo é descrito como aquele que nos dá a resposta para a separação e traz para nós o plano de expiação, estabelecendo nele o nosso papel em particular e nos mostrando exatamente qual ele é. Então, devido à necessidade da nossa percepção equivocada, a unicidade precisou acompanhar a mentalidade equivocada dentro do seu equívoco, para daí, aparentemente, estabelecer um plano para essa mentalidade poder voltar a estar ciente de si mesmo, do Cristo. Então, e essa ajuda, ela precisava vir de fora da mentalidade separada, precisava vir da unicidade,
porque a unicidade, ela vem assim mesmo, nos alcançando dentro da separação. E a essa ajuda, nós simbolicamente chamamos de Espírito Santo. Então, por isso que ele é descrito como aquele que traz para nós o plano da expiação. É a parte da mentalidade sã que nos acompanhou no sonho de separação e traçou um plano para nós voltarmos a estar cientes da nossa realidade. Ou seja, traçou um plano para nós despertarmos do nosso sonho de separação, da ilusão. E dentro desse plano, cada mentalidade separada, ela tem uma função a cumprir, um papel em particular, que nos é mostrado por esse símbolo, por essa ajuda chamada Espírito Santo. Ele tem um papel para cada fração de mentalidade. Ele, o Espírito Santo, então essa ajuda, estabeleceu Jesus como líder na realização do seu plano, já que foi o primeiro a cumprir a própria parte com perfeição. Então, só por isso que aquele ser que nos foi dado conhecer como tendo sido um homem separado, como todos os demais, mas que veio a lembrar-se da sua identidade como Cristo, por esse ser, esse Jesus ter sido o primeiro a realizar o plano do Espírito Santo. Por que ele realizou? Porque ele passou a ouvir somente o Espírito Santo, porque ele, na verdade, não acreditou no ego, tal como as demais frações de separação da mente acreditaram. E assim, o próprio Jesus agora está no encargo da realização do plano aqui na forma separada. Porque, como nós vimos, o Espírito Santo, em uma mente separada, ele não poderia ser ouvido, porque fracionada essa voz parece fraca, porque ela fala a favor da integridade, da unicidade. Mas, quando ele é visto novamente uno, essa voz se torna muito mais forte, a atração do amor se torna muito mais forte, e o apelo dele é muito mais forte do que o do ego, do que o do medo, do que o da separação. Então, Jesus, que foi o primeiro a ouvir, a se identificar com o Espírito Santo, e ao fazer isso, ele estava ciente de a nossa mente certa, Jesus se lembrou dela, e se lembrou que ele e a nossa parte real, a nossa mente certa são um só, então, automaticamente, agora o Espírito Santo está audível em cada fração separada. E por isso que Jesus, então, é o líder dessa realização do plano do Espírito Santo de alcançar a todas as partes separadas. Todo o poder no céu e na terra é, portanto, dado a ele, né, dado a Jesus, e ele vai compartilhá-lo contigo quando tiveres completado a tua. Então, à medida que os seres vão despertando, passam a ser um com Jesus, porque ele não é mais o ser separado que pareceu que existiu. Ele é a unicidade. E isso está fora do tempo e do espaço. Portanto, isso não se refere a 2.000 anos atrás, isso se refere atemporal e atinge num plano maior, fora do tempo, então, independente. Isso para dizer que pode ter havido muitos despertos que já são um com Jesus do que não dentro do tempo, ou antes daquilo que nós conhecemos no tempo, porque no despertar, a ideia de espaço e de tempo é totalmente deixada para trás, porque é só mais um fracionamento, não é linear. Tudo aconteceu no mesmo instante. Então, a mentalidade desperta, para ela, o mesmo instante, 10 bilhões de anos atrás, ou 5 bilhões no futuro, é o instante do agora, porque ela já está no constante agora. E Jesus, então, essa mentalidade, a primeira,
a despertar, ela compartilha com todas as mentalidades. Então, não é só Jesus, é todas as mentalidades despertas. E quando nós ouvirmos apenas essa identidade e largarmos do ego, um também com essa parte. O Márcio, por favor, levantou a mão. Wing, e eu sinto que é importante aqui relembrar, né, apesar que eu acho que você vai falar sobre isso, que esse agora, dessa mentalidade desperta, não é esse agora daqui, do presente, esse que a gente está acostumado. Na verdade, é uma experiência. Não é que a mente fica no agora, como se fosse assim, vendo só esse momento. A mente, ela acessa o conhecimento da existência, então ela fica o tempo todo experienciando a única existência. Ela não se equivoca do que é e do que as outras pessoas são com elas, ou não pessoas, né? Mas as outras consciências, os outros autos conceitos, porque a mente desperta, ela nem vê mais autoconceito, né? Ela sabe que tem ali consciências tentando contar para ela que são outras coisas, então ela não separa mais borboleta de passarinho de humano, tudo está contido nesse despertar. Então esse agora não é esse agora que a gente está acostumado dessas técnicas que a gente aprende, o agora da presença, de ficar presente no ambiente, de se localizar, de ser só esse instante. É um agora de totalidade. É uma agora de tipo, não existe mais nada que não seja a existência. E a consciência, ela passa o tempo todo nessa experiência. Ela transita pelo mundo de forma normal, caminhando, comendo, como Jesus fez, só que só como usando esses momentos como para correção, né? Para permanecer convidando a si mesmo a não se equivocar diante dos irmãos. É isso, não é, Ing? É isso, obrigada por trazer, porque o agora, dentro do tempo ainda, é só um trampolim entre passado e futuro. Não existe, agora é sem tempo. É o conhecimento da totalidade da criação. Então, o agora que o ego chama de ego, não é o mesmo, o esclarecimento de termos não traz aqui o agora, mas seria também de nós entendermos que o agora, ele não entra dentro do tempo, não existe agora no tempo. Ou é passado, ou é futuro. Então, existe o conceito que o ego quer trazer para o agora, porque o ego imita a criação do céu, mas para o ego é só um trampolim entre passado e futuro. E não é nesse sentido. Então, a mentalidade desperta, ou a mentalidade de Jesus, ela acessou fora do tempo e do espaço. Assim como também, e isso é uma experiência, como o Márcio trouxe, a experiência de reconhecer-se nisso. Porque nós, identificados com o ego, também foi uma experiência de reconhecimento da separação, da crença de separação. E isso não é algo que você pensa ou que você sente com o corpo. É uma experiência de uma confiança que não existe no mundo, assim. É uma experiência de uma confiança que não é do mundo, mas é uma experiência de existência. Acho que pode descrever, né, Eng? É uma Isso, porque experiência. ela transcende a individualidade. Não Descrever tem como. ainda na mente da individualidade. Essa experiência transcende isso. Isso. Não É há isso. mais individualidade. Obrigado, Eng. Obrigada. Voltando então aqui no 2:3, todo o poder do céu e na terra é, portanto, dado a ele. Está falando ainda de Jesus, que completou por completo a sua parte. Então, todo o poder do céu e da terra foi dado a ele, que vai compartilhá-lo contigo quando tiveres, quando tiveres completado a tua parte. Então, vai compartilhar, não é que vai continuar tendo um Jesus e um eu, e nós dois juntos, não tem mais dois juntos. Compartilhar só isso é, não vai ter mais um Jesus e uma Ing. Então, nesse sentido, que vai compartilhá-lo contigo, é simbólico, vai ser. O princípio da expiação foi dado ao Espírito Santo muito antes de Jesus colocá-lo em movimento. Então, o princípio da expiação. O princípio da expiação
é a ideia de que a separação é impossível. Não existe vida fora do doador da vida, da fonte de vida. Então, esse princípio foi dado ao Espírito Santo muito antes. Então, Jesus só foi o primeiro a aceitá-lo. No instante em que pensou-se separação, Deus respondeu com é impossível separar. Então, esse é o princípio da expiação. Então, ele sempre existiu, mesmo antes da mente se fracionar em bilhões de experiências, em fazer um Big Bang, e aí, dentro desse fracionamento, nós temos a primeira fração de mentalidade desperta. O princípio já estava bem antes de Jesus acessá-lo e colocá-lo em movimento agora por todos os fracionamentos. O Espírito Santo é descrito como um elo de comunicação que resta entre Deus e seus filhos separados. Então, ele é descrito como aquela ponte, a forma de ainda termos por onde acessar a verdade, porque se não fosse por essa forma, nós estaríamos condenados eternamente a pensarmos que somos essa ilusão de ser. Então, o fato de podermos despertar dessa ideia impossível é graças a essa comunicação dessa parte que nos acompanha dentro do sonho, que é o Espírito Santo, e que faz, então, essa ponte com a criação e Deus, com o céu. De modo a cumprir sua função especial, o Espírito Santo assumiu uma função dupla. Então, para poder ser essa ponte de ligação, o Espírito Santo assumiu uma função dupla. Ele conhece porque é parte de Deus. Então, o Espírito Santo está ciente da condição de céu, ele conhece, ele é um compensamento de Deus e do Cristo. E, por outro lado, também ele percebe, porque foi enviado para salvar a humanidade. Então, ele percebe, porque é a parte da criação que, embora sabendo que é impossível a separação, a resposta acompanhou para dentro da ilusão. Então, para acompanhar, foi necessário perceber, ou não poderia acompanhar. Então, o Espírito Santo tem essas duas funções. Ele ainda está ciente do céu e ele também percebe, mas ele não se engana quanto ao que percebe. Ele é a diferenciação entre o que é percepção verdadeira, que é reflexo do céu, e o que é percepção falsa, que é totalmente separado, que é do ego. Ele é o grande princípio da correção, o portador da verdadeira percepção, o poder inerente da visão de Cristo. Então, ele é o grande princípio da correção. Então, o Espírito Santo é a garantia de que nós não ficaremos eternamente vagando em sonhos, porque ele traz a verdade para dentro do sonho e compara aquilo que é reflexo do sonho e os reflexos, e ele faz essa triagem, e os resíduos verdadeiros, de amor verdadeiro, que se refletem dentro do sonho, ele eleva a condição de céu, ele traz de volta para o conhecimento. E o que é falso simplesmente desaparece porque nunca teve existência mesmo, nunca foi criado. Então, o Espírito Santo, ele tem essa função especial enquanto existir uma única fração de mente separada. Enquanto houver um pensamento de separação, esse pensamento, essa função do Espírito Santo de correção da percepção falsa, fazendo a triagem e salvando só o que é verdadeiro, essa função continuar a existir. Ele é a luz na qual o mundo perdoado é percebido, na qual apenas a face de Cristo é vista. Então, é diante
do que o Espírito Santo mostra que a face de Cristo é vista. Toda inocência, toda santidade percebida aqui no sonho, ela vem da mentalidade do Espírito Santo, porque essa é a visão dele dentro da parte da percepção, dentro da sua função especial de perceber. E como que isso se reflete para nós? O que isso vem a significar para nós? Como que nós podemos acessar a mesma mentalidade do Espírito Santo? A nós, o modo especial que o Espírito Santo traduziu isso para nós é o chamado do perdão. Nós perdoando ao mundo que nós percebemos, porque tudo que percebemos é equívoco, é engano. Então, perdoando-nos a nós mesmos por termos acreditado no irreal e não mais no nosso ser verdadeiro, nós estamos acessando a verdadeira face nossa, a face de Cristo. O Espírito Santo, ele nunca esquece o Criador, nem a sua criação. Então, o Espírito Santo nunca deixará de ser um com o céu e de estar ciente nisso. E ele nunca esquece o Filho de Deus. Ele nunca esquece o Cristo, ele nunca te esquece. E aqui ele está falando do nosso ser, não essa identidade projetada dentro de um corpo físico e psicológico, ou uma identidade de uma identidade individual. Mas ele nunca esquece o ser que permanece por detrás da crença da identidade individual. Então, o ser que nós ainda somos e que nós nunca perdemos essa identidade, o Espírito Santo nunca esquece. E ele traz o amor do teu Pai a ti em um brilho eterno que nunca será obliterado, porque lá Deus o colocou. Deus o colocou. O Deus é, na mente certa, o Espírito Santo. Então, ele traz esse amor do Pai à nossa consciência, porque nós o esquecemos, porque decidimos ver algo diferente, algo separado. Então, o Espírito Santo representa isso. Ele não nos esqueceu, e essa é a garantia de que nós voltaremos a saber da nossa identidade como Cristo. O Espírito Santo habita na parte da tua mente, que é parte da mente de Cristo. Então, isso, mais uma vez, o símbolo da santidade que é o nosso ser. E que não abandonou a nossa mentalidade. Nós é que nos identificamos com algo diferente. Então, o Espírito Santo, ele agora é esse símbolo, porque esse símbolo representa a verdade, ainda a parte real da nossa mente. Porque nós fomos feitos mente, porque a mente ativa o espírito. O espírito é o potencial da criação, mas é a mente que ativa. O espírito, ele estende, mas ele precisa de um ativador, que é a mente. E essa mentalidade de Cristo, que é o Filho único de Deus, o Espírito Santo, então, ele habita mesmo dentro do sonho, a parte que ainda ele representa essa comunicação com essa parte, o não perder totalmente dessa parte. E nem poderíamos perder totalmente a mentalidade de Cristo, porque nós simplesmente deixaríamos de existir, e isso é impossível, porque nós somos a criação de Deus. O Cristo não pode deixar de existir. Podemos acreditar, pensar que nos separamos, acreditar nisso, tornar isso real na nossa experiência, mas não nos separar do nosso ser e nem deixar de ser Cristo. E o Espírito Santo, então, habita nessa parte que não pode se separar do Cristo. Ele representa o teu ser e o teu Criador, que são um. Então, para nós, esse símbolo, esse nome, é para nos lembrar do nosso ser e do nosso Criador, do Cristo e de Deus, que são um só.
Ele fala por Deus e também por ti, estando unido a ambos. Então, ele fala por Deus porque ele conhece o céu, ele sabe, ele está no conhecimento. E ele fala por nós porque ele está na percepção e ele percebe verdadeiramente, ele percebe a mente certa. Portanto, ele está unido a ambos e por isso que ele fala por Deus e pelo nosso ser real. Nós, como tomadores de decisão, quando nós decidimos ser algo que nós não somos, que é essa identidade separada, como isso é impossível, a parte certa ficou representada pelo Espírito Santo. Ele fala por essa parte. E, portanto, é ele que prova que ambos são um só. Então, agora para nós, a prova de que a nossa mente ainda está em Deus é graças ao Espírito Santo, a esse elo de união. É o Espírito Santo que prova para nós aqui, enquanto nós formos seres perceptivos e não voltarmos ao conhecimento, o Espírito Santo é a prova de que a nossa realidade é ainda una com Deus. Ele parece ser uma voz, pois nesta forma ele te fala do verbo de Deus. Verbo de Deus, do pensamento de Deus, da unicidade. Então, ele parece uma voz. Tanto uma voz audível, quanto sem som nenhum, apenas em pensamentos, mas nós ainda traduzimos nossos pensamentos muito por palavras mentais. E por isso que ele parece ser essa voz, parece ter palavras para justamente nos lembrar dos pensamentos de Deus. Ele parece ser um guia que te conduz através de uma terra distante, pois necessitas dessa forma de ajuda. Então, só porque a nossa crença nos fez acreditarmos em individualidade, então agora parece que nós precisamos ser guiados de novo, de volta ao conhecimento. Então, por isso que o Espírito Santo parece ser um guia, parece que ele tem essa função de guia, e de fato, ele é como um guia para nós, mas não é um guia separado, é somente porque a nossa necessidade de ajuda temporária requer isso. Ele parece ser tudo aquilo que preenche as necessidades que pensas ter. Observem isso. Ele preenche as necessidades que nós acreditamos ter, porque no céu, na realidade, não há necessidades, porque nós somos o todo, mas ele não se engana quando tu percebes o teu ser aprisionado por necessidades que não tens. Então, aqui mais um conceito forte. O ego adora usar ao Espírito Santo para preencher as necessidades que o ego diz que nós temos. São as necessidades que garantem que o ser separado ou individual seja real. Então, o Espírito Santo, ele preenche todas as necessidades aparentes que nós temos, mas isso não significa que ele vai se enganar quanto ao que é a nossa necessidade. E nós só temos uma necessidade: voltar a saber da nossa identidade. Então, é voltar a ter a condição de paz na mente, porque é nessa condição que a lembrança de Deus e do Cristo pode voltar a preencher a nossa consciência, a nossa experiência. Então, o Espírito Santo, ele preenche nossa necessidade, porque de fato estamos em falta quando nos sentimos separados de alguma coisa. Mas o Espírito Santo, ele não se engana sobre o que é a verdadeira necessidade. E a nossa única necessidade é despertar do sonho de separação. Então, ele não está aqui como o ego gostaria de apregoar, que ele está aqui para preencher falsas necessidades, para preencher coisas individuais que só comprovam que a separação de Deus é real.
Então, o Espírito Santo, ele preenche, de fato, a única necessidade que temos. E ele não se engana sobre o que é essa necessidade. Nós nos enganamos todas as vezes que pensamos que temos necessidade, já estamos enganados ao que é essa necessidade. E aí tentamos puxar o Espírito Santo para dentro dessa ilusão, para o Espírito Santo preencher as necessidades ilusórias e, com isso, garantir que o que nós pensamos que fizemos, que isso é real, que é um ser separado. O Espírito Santo não se engana quanto a isso. Porque essas necessidades que nós pensamos que temos, mas que estão aqui apenas para comprovar que a separação de Deus é real, é delas que Ele quer libertar-te. É essa a função do Espírito Santo, libertar a condição da nossa mente de estar apegado a idolatrias, ou a pequenez, ou a qualquer coisa que não seja do Cristo do céu, da totalidade de Deus. É disso que o Espírito Santo quer libertar-nos. É delas que ele quer proteger-te para que estejas a salvo. Então, é para isso que vai a expiação, para nos salvar das necessidades falsas que nós passamos a acreditar que temos, quando nós passamos a acreditar que nos separamos de Deus. Então, o Espírito Santo não se engana quanto à nossa necessidade. Ele, de fato, reconhece que temporariamente nós temos uma necessidade, sim. A necessidade de saber de novo da nossa realidade em Deus, de estarmos cientes disso e não de um ser separado, não de uma ilusão, estarmos cientes do conhecimento e não de uma percepção de algo imaginado. Tu és a sua manifestação nesse mundo. Então, a nossa parte da mente, ou quando nós cumprimos a nossa função dada pelo Espírito Santo, assim como Jesus cumpriu, que é largar o que é equivocado e aceitar só a verdade, nós passamos a ser a manifestação mais pura do Espírito Santo. Teu irmão te chama para que sejas a sua voz junto com ele. Então, teu irmão te chama. Nós temos o primeiro irmão, que foi a mentalidade de Jesus, como a gente viu, que nos chama, e todos já despertos nos chamam para que nós voltemos a ser juntos com esse irmão, a voz do Espírito Santo. Sozinho, ele não pode ser o ajudante do Filho de Deus, porque sozinho ele não tem função. Isso vale para todos os irmãos, mas nós podemos, como aqui o símbolo do irmão Jesus, é o que veio como, simbolicamente, sendo suficiente para ser o nosso Salvador, nós podemos entender também aqui esse símbolo Jesus, que não pode ser o ajudante do Filho de Deus sozinho, porque sozinho ele não tem função. Jesus não tem nenhuma função, assim como todos despertos, se nós não estivermos unos a ele. Mas junto contigo, ele é o brilhante Salvador do mundo, cujo papel nessa redenção tu completaste. Nós já completamos tudo num único instante, só estamos revivendo o instante da separação, o instante anterior a essa aceitação. Mas, na verdade, tudo já acabou, nós já completamos o nosso papel. Mas Jesus foi o primeiro a dar-se conta disso, e junto com ele, junto conosco agora, ele é o brilhante Salvador do mundo, e nos convida para nós também fazermos parte agora da mente desperta. Ele dá graças a ti, assim como a ele, pois te ergueste com ele quando ele começou a salvar o mundo. Então, quando Jesus despertou e ficou, por despertar, e ao despertar, ficou ciente de toda a sua integridade, ou seja, de todos os fracionamentos da mente,
todos os fracionamentos da mente tornaram-se unos, porque ele viu a unicidade. Então, todos se ergueram junto com ele para salvar o mundo. Então, nós também fizemos isso, nós já completamos junto com Jesus. E estarás com ele quando o tempo tiver chegado ao fim, e não permanecer nenhum vestígio dos sonhos de rancor, nos quais danças ao som da esparsa melodia da morte. E essa descrição do mundo aqui é uma dança ao som de esparsa melodia da morte. Nada mais do que isso. Mas quando nós, na nossa mente, voltarmos a estar cientes da mesma mentalidade da parte do espírito, como Jesus o fez, nós voltaremos a estar cientes de novo da realidade, da nossa identidade de Cristo. E com isso, o tempo chega ao fim, porque o tempo faz parte desse sonho de morte. Inclusive, para haver morte, foi necessário criar o tempo para, dentro do tempo, parecer que existia algo vivo. Pois no lugar dela, então, no lugar da melodia da morte, o hino a Deus é ouvido por pouco tempo. E então a voz terá desaparecido para não mais tomar forma, porém regressar à eterna ausência de forma de Deus. Então, no lugar dela, da esparsa melodia da morte, o hino a Deus é ouvido em pouco tempo. E nós, daqui a uns dias, estaremos estudando a canção da oração, uma forma simbólica, metafórica de falar de um hino, porque é uníssono, é onde todas as vozes falam do mesmo som, da mesma mentalidade do amor. Passam a ser um só no amor, e isso por pouco tempo, porque é o mundo real, o sonho feliz. É a condição para que a mentalidade de Deus volte a estar presente de novo. Então, por isso, o sonho feliz, o mundo real, é uma breve passagem, uma antessala do conhecimento do céu para a nossa mente. Então, no lugar da esparsa melodia de morte, vem um hino que é uníssono, que todas as vozes, que todos os pensamentos de amor fazem parte de uma só experiência, de um só espírito, de uma só unicidade que canta a gratidão a Deus por sua criação. E isso só pode ser entendido, então, dentro dessa experiência. E quando essa experiência vem, é aí que essa voz desaparece. Não é o princípio do Espírito Santo que desaparece, mas a forma específica que ele pareceu tomar dentro do sonho, de parecer ser um guia, parecer ser uma mentalidade separada. Isso desaparece para não mais tomar forma, porque no conhecimento, na unicidade, não há formas. Porém, para regressar à eterna ausência de forma de Deus. Então, a eterna unicidade do céu. É aí que encerra a função especial de percepção do Espírito Santo. E ele vem a ser novamente a única criação de Deus, junto conosco, junto com todos os fracionamentos de mentes separadas. E isso é tão certo quanto Deus. E com isso, Jesus aqui ele conclui os esclarecimentos de termos desses 6. Nós teremos ainda um epílogo, um final, uma conclusão para quinta-feira, e depois teremos os suplementos, a psicoterapia e a canção da oração. Mas hoje, então, ficamos aqui, concluo aqui essa leitura comentada. Já tivemos uma interação, mas estamos então aqui no horário de mais interações. Alguém, por favor? A Júlia, por favor. Oi, Ingrid. Oi.
Então, assim, de tudo isso que tu trouxe, a gente não pode pensar no Espírito Santo como se fosse uma entidade separada, né? Em que eu, aqui, né, que me vejo ainda numa pequenez, peço ajuda ao Espírito Santo, ou falo com o Espírito Santo, ou espero que o Espírito Santo venha falar comigo, né? Para que eu me alinhe com essa. A virada começa por aí, ela só se inicia, mas no segundo passo já se entende essa unicidade. Mas ela começa por aí porque nós pensamos que somos seres separados. Então ele parece separado de nós. Sim, por Mas isso ele Jesus não é. traz, sim, por isso Jesus traz esse símbolo, né? Mas isso, um símbolo eu para nós termos por onde começar. sim, é porque eu vejo que isso é uma coisa que, se a consciência se mantém nesse lugar, ela fica num lugar de dependência, de achar que alguma coisa lá fora tem que vir aqui e fazer com que, né, alguma coisa aconteça, ao invés de saber que a motivação parte daqui. Elevar-se para ela, né? Sim, a motivação dessa consciência, que foi o que tu falou de Jesus, né? Tu falou do querer de Jesus, né? Ele quis se alinhar com essa mentalidade. Então, a partir do momento que ele quis, ele se torna essa própria mente certa, né? Essa própria forma corrigida de ver o mundo, de perceber verdadeiramente, né? E aí, por Isso, isso, assim como o querer da separação fez parecer que existe um mundo separado. Porque não existe esse mundo, ele é irreal. Mas como ele parece verdadeiro para nós, então nós não podemos negar esse mundo enquanto nós nos identificarmos com a separação. Por quê? Porque a mente, ela tem todo o poder e nós acreditamos na separação, ela apareceu que ela existe. Se nós tornarmos-nos cientes disso e olharmos o nosso querer e nós, de fato, focalizarmos ele de volta à realidade, de volta ao Espírito Santo, que é um símbolo dessa da verdade para nós, desaparece essa ilusão. Desaparece um Espírito Santo separado e um eu separado. Eu acho que é isso que tu está trazendo, né, Júlia? Sim, a consciência se alinhando com isso, ela se torna o próprio Espírito Santo, né? Ela não se vê fora da realidade porque a percepção de existência foi corrigida, né? Isso. Eu corrijo a minha percepção, né? Esse observador na consciência e não a Júlia, né? Esse observador na consciência é que se alinha com essa mentalidade. O guia que Jesus traz é o nada real pode ser ameaçado, né? Esse é o guia. O guia, o que faz com que essa mentalidade certa atue na consciência é eu ter a certeza disso, né? Esse observador tem a certeza de que nada real pode ser ameaçado, e aí sim, essa mente certa completa esse caminho, né? Porque eu não me equivoco de que essa é a existência e não a existência num corpo aqui. É isso, né? Isso. Não negando o poder da mente de pensar separação. Isso Jesus traz lá no início do texto, nós temos que ter esse cuidado para não pularmos a etapa de sabermos que o poder é na mente e o poder de pensar separação é o mesmo poder de agora escolher de novo, de colocar o querer de ser com o Espírito Santo. Porque se nós negarmos o fato de que foi o nosso querer que pensou separação e fez com que o mundo separado surgisse, se nós negarmos esse poder, nós tornamos a mente sem força, sem poder. E uma mente sem poder não tem como voltar a saber ser todo o poder em Deus. Então, só precisa, e por isso que é uma jornada, precisa ter esse cuidado porque o ego ainda gosta de usar essa armadilha de tentar pular etapas no sentido de não dar, vamos falar simbolicamente, de não dar importância ao poder da mente de pensar separação. É o mesmo poder da mente que une-se de novo ao pensamento certo. Então, não negando esse poder, assumindo a responsabilidade pela mente por esse poder.
Sim, Sim, Júlia. A consciência, assim, houve esse desejo por ser algo separado, né? E agora a mente toma esse poder e sabe que a responsabilidade, né, a criação se deu a esse dela, querer. A esse Isso. querer. E esse querer é tão poderoso quanto o querer voltar a saber do céu. Então, não eu acho que é importante a gente ouvir a Júlia completar o raciocínio dela, daí depois você responde, para a gente fazer contato com o que a Júlia está convidando. Eu acho que é bem importante você responder, mas também é importante deixar a Júlia completar o que ela está falando, para a gente fazer contato com o que ela está dizendo. Porque eu não consegui entender, vocês estão falando uma em cima da outra. Certo. Você pode, Júlia, repetir, por favor? Sim, é porque a consciência, né, ela tomou essa forma, quis pensar separação, né, ela se pensou separada, então ela tem o poder total de se identificar com esse pensamento da separação, né, a consciência que se identifica com o pensamento, é ela que tem o poder de se identificar, né, não tem nada coagindo ela para que ela seja ameaçada, ela tem a crença, né. Então, a partir disso, né, Jesus desenvolve na consciência esse tomador de decisão, esse poder e esse tomador de decisão, que agora se alinha com isso que ele chama de Espírito Santo, que ele traz esse símbolo, né, que nada mais que nada real pode ser ameaçado, que é a resposta da existência ao sonho, né, então a consciência agora se alinha com esse sistema de pensamento, essa verdade, né, se alinha com essa percepção corrigida de onde está a existência, e então ela se torna esse Espírito Santo, assim como Jesus, como ele fala ali, né, Jesus é o Espírito Santo, ou eu não me lembro como ele fala direito ali, mas ele fala que Jesus é a manifestação do Espírito Santo, então, cada consciência que aceita a partir do querer, dessa disponibilidade em reconhecer que a existência não está contida nesse corpo, nesse eu, nesse indivíduo, né, nessa consciência, e passa a se identificar com uma única existência, então, essa consciência, ela passa a ser o próprio Espírito Santo, a ser essa própria percepção corrigida sobre tudo, né, por isso que não tem diferença entre a consciência que pensava Jesus, o que ele fez, e a consciência que pensa Júlia. Não tem diferença, é o mesmo poder de decisão, porque é de uma consciência só. Não é a consciência de Jesus, a consciência da Júlia, é uma consciência que pensa todos os fragmentos. Então, o poder de decisão é o mesmo, e aí não tem algo fora te guiando. Essa própria consciência que tem esse poder de decisão é que toma essa decisão de não se equivocar mais de onde está a existência, né? E por isso que o guia é o nada real pode ser ameaçado. Então é isso. O João também levantou a mão. Mas é isso mesmo que ela falou, né, Indy? Sim. E uma coisa que eu sinto só de trazer aqui, desculpa, João, é que eu estava esperando, acho que eu abaixei a mão sem querer, eu tinha levantado a mão. É que quando você fala cuidado, eu sei que você está falando do discernimento, né? Que a gente precisa ter o discernimento de saber que essa mesma consciência que esse nós quisemos, que é isso que a Júlia acabou de falar, você está falando da consciência que quis pensar, então ela tem o mesmo poder de Cristo, o mesmo poder de Deus, porque Cristo é a imagem e semelhança de Deus, e essa consciência é a imagem e semelhança de Cristo. Então ela tem, que é a mesma coisa de Deus, então ela tem o mesmo poder de Deus, só que agora para ficar multiplicando ilusões. Então esse cuidado que a gente precisa ter, que você traz para nós sempre, é esse discernimento de não dar realidade para o medo, negando o medo, não é isso, Ing? É olhando para o medo e tirando o significado do medo, confiando no Espírito Santo. Seria mais ou menos isso? Isso. Então, para não pular, quando eu digo não pular a etapa, é não negar, é não dar realidade e, ao mesmo tempo, não negar, que é uma armadilha sutil do ego de ainda manter o equívoco ou ainda tentar manter o controle da situação dele.
Obrigado, Ing. Então, esse não negar. Para quem estiver ouvindo, eu sei que quem já está mais na mentalidade disso sabe, mas para não se equivocar quanto a isso, a não negar, não só a não dar realidade, não negar também que o poder de pensar separação é algo não é nada colocado fora da nossa mente, ainda foi também uma escolha. O João também? Eu acho que um dos parâmetros para ter a certeza de que se isso está acontecendo ou não, é a presença do medo. Porque assim, Ing, você diz assim, o ego, ele adora pular etapas para manter a separação. Só que é inevitável também que, se isso estiver acontecendo, é inevitável que o medo não continue ali. Então, se o ego estiver pulando etapas, lembrando que ego não é uma entidade que faz algo por ninguém. O ego é só a consciência ainda permanecendo alinhada com a separação. E o que você está trazendo é assim, o ego vai se acostumar a pular etapas ainda para esconder o medo. Só que aí é que está o detalhe. Se ele usa isso para esconder o medo, se o sistema de pensamento, se a consciência alinhada com esse sistema de pensamento usa isso para esconder o medo, então ela ainda vai tornar o medo real, e esse medo vai fazer o quê? Vai dar vários sustos. Então, assim, uma das coisas que é um parâmetro é observar se o medo está diminuindo na consciência e se, principalmente, essa consciência está saindo de uma noção de tempo dentro desse percurso. Porque quando você se refere assim como sendo uma jornada, a jornada é uma jornada de consciência, não uma jornada de tempo. Então, toda vez que a gente vai falar que esse percurso é uma jornada, a gente precisa lembrar que é uma jornada de consciência, e jornada não tem a ver com tempo. Porque se tiver noção de tempo, então é o ego que ainda está aí. Né? Por exemplo, e esse é o aferidor. Se eu tivesse, há 3 anos atrás, quando eu conheci o curso, que as minhas metas eram não eram na espiritualidade. Né? As minhas metas, se eu fosse há 3 anos atrás acreditar que eu estaria nesse curso, eu não estaria. Então, assim, eu conheci o curso há 3 anos atrás e as minhas metas, elas não eram na espiritualidade. As minhas metas eram todas no mundo, como todo mundo aqui. Mas se alguém tivesse falado assim para mim, você vai levar muitos anos, talvez eu tivesse acreditado mais cedo. Eu tive a sorte, que eu sei que não é sorte, com certeza isso é um pedido da minha consciência também, eu tive a sorte de ter uma demonstração muito perto de mim, que é o Márcio, de uma demonstração de confiança muito grande, de que esse curso não é um percurso de tempo, né? Mas uma coisa que tem que ser um parâmetro, né? um termômetro para perceber se esse sistema de pensamento separado está se apossando da metafísica e pulando etapas, dizendo que está fazendo auto-reconhecimento, mas ainda para esconder a separação, é o quanto o medo ainda está aí. Né? O quanto a gente ainda se sente desconfortável na frente das pessoas. Por exemplo, se eu estiver na frente das pessoas e tenho uma sensação de apreensão, se eu não consigo me sentir livre na frente das pessoas, então isso tem que ser um termômetro para concluir que eu ainda estou usando a metafísica para negar a separação. Ou seja, eu não estou usando os exercícios ali para gerar a desconstrução que eles estão gerando. Porque essa desconstrução, como ele fala, principalmente na primeira parte do livro de exercícios, que é o desfazer, esse desfazer só pode gerar tranquilidade, gera uma sensação de liberdade. Você passa a se sentir livre, mesmo observando o mundo, sabendo que o mundo é uma ilusão, mas você passa a se sentir livre e principalmente liberar as pessoas das sensações que você sente, e você não fica permitindo que outras pessoas fiquem projetando em cima de você também. Então, uma coisa que acontece, e isso eu posso dizer com total certeza, porque eu vejo isso na minha experiência, é que o medo, ele se dissolve. E realmente não é uma questão de tempo, é uma questão de querer, como a Júlia trouxe ali. Eu preciso querer, com honestidade, com sinceridade, só me lembrar que nada real pode ser ameaçado, nunca nada aconteceu. Ou seja, nós não estamos aqui. O primeiro passo a partir desse querer é aceitar que nós não estamos aqui. Porque se eu começo no curso partindo do ponto de que o erro aconteceu, aí sim, talvez haja mais chance desse sistema de pensamento separado se apossar dessa metafísica para esconder o medo. Mas é como eu falei, se isso acontece,
é inevitável que você não perceba o medo na frente das pessoas, o medo de ser atacado, a preocupação com a imagem, a necessidade de agradar o outro. Tudo isso vai ser muito óbvio para essa consciência que está usando a metafísica para negar a verdade ao invés de ser a verdade. Então, eu sinto que essa é uma coisa importante. E é esse ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que não é para quem já transcendeu, ou está transcendendo, está pelo menos ciente já dessa parte, mas eu sei que há muitos que estão aprendendo e que têm a sua honestidade voltada realmente para a correção, mas que sentem esse medo, e aí, dentro desse medo, aí pode ocorrer essa fuga de negar o poder da mente por negar o mundo que a própria mente, a crença da mente fez parecer. Então, por isso que eu trouxe isso como um alerta. Como eu disse, não é para quem já está ciente disso, mas eu sei que há também as mentalidades que não estão cientes disso e que, por mais honestos que sejam, ainda têm esse medo, então esse é aferidor. Então, é de fato voltar-se para a mente e estar cientes que é o mesmo poder da separação, é com esse poder que nós acessamos de novo o nada irreal existe. O nada real pode ser ameaçado, que é o mesmo poder. Não existem dois poderes no tomador de decisões. Então, esse ponto, esse dar-se conta, esse alerta vai, como disse, não para quem já está ciente disso, esse apenas faz parte já desse alerta, ele já vive isso. Mas para quem ainda não se deu por conta e busca uma salvação e continua no medo, então, para estar ciente que é o mesmo poder para atentar-se a isso. E aí, tem uma coisa importante nisso que você está falando também, nisso que você acabou de falar, que a gente não tem que se preocupar com o medo do outro. A gente tem que se preocupar com a verdade no outro. Então, se eu estou ensinando, mas eu estou preocupado com o medo do outro, isso significa que eu já estou vendo ele como sendo algo fora da verdade. Então, assim, se eu vou ensinar, primeiro que o ensino-aprendizado ele é sempre para mim mesmo. Agora, se eu me preocupo com a reação do medo no outro, eu estou me preocupando com um sistema de pensamento separado no outro. Mas a verdade no outro conhece a verdade, porque a verdade está em todos, porque ela não pode ser mudada. Então, tem uma coisa que é importante, que a gente precisa ver se a gente não está se preocupando com o medo no outro a partir da nossa pequenez. Entendeu? Se eu vou falar com alguém já de um lugar de que eu preciso ficar muito atento, tomando cuidado com a forma com que eu penso que essa pessoa pode reagir, então eu estou preocupado com a separação nela e não com a verdade nela. Porque a consciência que realmente descansa na expiação, ela fala com a verdade no outro e não com o medo. Então, por mais que as consciências elas possam reagir a partir do medo por causa de um sistema de pensamento separado, a dúvida e a certeza a certeza tem que ser praticada aqui. Não é eu tentar ensinar o outro a sair da dúvida sabendo que ele está na dúvida. Eu pratico aqui e faço a demonstração da certeza aqui, para que a pessoa venha para a certeza comigo. E não eu vou com o medo, vou na dúvida com ela. Entendeu? Não é nesse sentido, é no sentido que Jesus mesmo ele nos alerta também no curso todo, e ele fala ele fala para a nossa mentalidade, mas ao tomador de decisões, é nesse sentido, não nesse sentido que tu acabou de falar, João, no sentido como Jesus também nos traz a verdade, sabendo da crença equivocada, nesse sentido. Que é a forma como tu também trouxe, mas não negando, então, a verdade. O que eu senti que a Ing trouxe, e que o João está complementando aqui, Ing, é essa questão do alerta, né? O que você está dizendo para a gente é para manter a mente atenta. Porque o ego, e é muito simples sentir
quando a gente está querendo passar direto, que muitas vezes a gente usa expressões assim: o Filho de Deus não está aqui. Ah, se tudo é a mesma coisa, então eu posso fazer qualquer coisa porque o pecado não existe. Então, esse alerta que você trouxe nesse sentido, ele é importante, porque ele mostra que a consciência, ela está querendo usar a verdade ainda para negar o quanto ela tem apego. Então, eu estou muito apegado aqui na ilusão, só que eu quero a verdade, então agora eu fico tentando colocar as duas como se fosse algo que como, não é nem questão de igualdade, mas assim, Jesus diz que tudo é um e o mesmo. Eu me lembro que eu ouvia muito isso no começo. Tudo é um e o mesmo, então eu posso fazer porque tudo é o mesmo. O pecado não existe. Então a gente começa a perceber que a gente está querendo passar direto quando você começa a negar o medo, ao invés de reconhecer as barreiras ao amor. Então, eu senti aqui o que você quis dizer e o que o João quis dizer, que é assim: eu não nego as barreiras que eu estou interpondo para que o Espírito Santo complete o caminho, né? Então, eu olho para os meus apegos, eu olho para tudo que eu sou apegado, eu não consigo ainda lidar com isso, e eu sou honesto. E é nessa honestidade que o Espírito Santo vai trazer as ferramentas para o despertar. Porque se eu sinto um exemplo, faz de conta que você é minha mãe, né? E eu tenho esse apego com você é minha mãe, e eu sou apegado na minha mãe. Ai, meu Deus, não sei o quê. Mas tudo é um mesmo. Mas muitas vezes eu vou usar a verdade para não reconhecer o quanto eu ainda tenho apego ao que eu penso que eu sou separado. E aí, negando isso, né, tipo, nada real a realidade é outra coisa, a existência é outra coisa. Negando isso, o que acontece? Você vai criando um castelinho de areia, né? Você vai criando uma fé cega, uma fé falsa, uma fé mística, que é o que a gente vê em grande parte por aí de um curso em milagres, as pessoas falando de um curso em milagres ainda de um misticismo, como se fosse um espetáculo, como se fosse para que as coisas no mundo se transformassem. Então, esse alerta que você trouxe, ele é muito importante, sim. Só que é muito importante também, quando a gente está diante das pessoas, ter o cuidado, sim, de transmitir a verdade, como ela consegue receber naquele momento, mas também atento para não ensinar para a gente a fraqueza, como se o outro fosse fraco, né? Então, eu ensino para mim e aprendo para mim que a verdade é essa. E por eu saber que a verdade é essa, então agora eu vou convidar a mim mesmo a não me equivocar diante do outro. E com base nisso, nisso a mentalidade certa te conduz a como é que você vai falar, ou muitas vezes a ficar quieto, né? Muitas vezes você é conduzido a ficar quieto. Então eu sinto que tanto o que você trouxe quanto o que o João trouxe é muito importante para a gente sair desse tópico aqui, lembrando que Jesus está nos ensinando o reposicionamento de existência. Só que nós ainda imaginamos uma existência fora. E isso não pode ser negado. Nós ainda acreditamos e queremos experiências aqui, nessa existência ilusória. Isso não deve ser negado para que eu pense que eu vou ganhar alguma coisa do Espírito Santo por fazer isso, porque não vou. Né? O Espírito Santo, baseado em tudo que foi trazido até agora e o que a Júlia trouxe, o Espírito Santo ele é uma experiência de confiança. Por isso que é nos ensinado também o instante santo, porque é o momento em que eu retiro as minhas opiniões, né? Porque o que é que faz eu sentir medo? O que é o medo? O medo que a Ing traz aqui, que Jesus traz no livro, não é esse medo de ser atacado, assaltado, roubado, assassinado. É o medo que nós experienciamos da separação. Então, assim, quando Jesus traz o medo em um curso de milagres, ele está falando dessa ideia do medo da retaliação, o medo de Deus, que aqui em nós, ele é experimentado numa sensação de que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer ou vai mudar. Como é que você reconhece que você está no medo? Nessa sensação de insegurança, como se a qualquer momento alguma coisa pudesse acontecer com a sua vida, né? Com a sua vida, porque essa vida é minha, então eu tô com medo que alguma coisa vai mudar a qualquer momento. E aí é por isso que a gente se preocupa com a segurança, se preocupa com um monte de coisa, e tá tudo bem. Não é agora eu sair por aí balançando a carteira, dormir na rua, com as portas abertas, porque o medo, esse medo que nós sentimos aqui, é subjacente
a insegurança que a consciência desenvolveu por imaginar-se separada de Deus. Então agora eu faço o meu próprio céu. Eu cuido de mim, porque a qualquer momento a punição pode chegar. Então é desse medo que Jesus está nos convidando, né? Não é esse medo de que alguma coisa aconteça aqui para mim, para o meu filho, para minha mãe. Isso só é subjacente ao acreditar que eu estou fora da existência. Então é isso que não pode ser negado. Não é isso, Ingrid, que você quis trazer? Exatamente, isso tem que ser transcendido, nós precisamos passar por esse medo, porque é dessa forma que saberemos que ele é irreal. Negá-lo é dar realidade para ele. Então, nesse sentido de não negar a isso. E isso é o negá-lo seria pular etapas, pular direto para o colo de Deus, direto para o amor. E isso é impossível, porque ele continuaria parecendo real. Então, não negá-lo nesse sentido, e esse alerta, então, foi nesse sentido, e esse tópico é fundamental, porque o curso é para nós nos percebermos desse medo maior de Deus, porque ele não está aqui para nos ensinar o que é o amor, né? Está nos ensinando as barreiras que nós colocamos ao amor. E o efeito dessa barreira certamente é medo. E nós temos muitos exemplos, e nós podemos perceber na nossa prática mesmo essa negação, porque as pessoas, né, às vezes elas têm uma expressão muito linda de um curso de milagres, elas falam de forma muito segura, mas vocês já perceberam aquela pessoa que ela parecia que ela tinha uma confiança e uma fé inabalável, de repente do nada ela some dos grupos, assim, ó. Ela vai saindo de tudo quanto é grupo, ela vai desaparecendo, ela some dos estudos, ela desaparece. Por quê? Ela foi escondendo, e ela foi se pautando numa confiança ilusória, foi usando um curso em milagres como misticismo, que chega um momento que ela olha e ela vê que nada mudou, daí ela não aguenta. Aí entra na síndrome do impostor. E aí é quando, se não está muito atento, usa isso para se afastar do curso, e não para transcender. Então, nós temos várias experiências e vários exemplos, todos já passamos, estivemos perto de alguém que parecia que estava com muita fé. Nossa, agora essa pessoa, caramba, transcendeu já. E aí um dia do nada a pessoa desaparece. Ou alguém fala alguma coisa para ela, ela some e vai fazer outra coisa. E tá tudo bem também, tá, gente? Não estou dizendo que está errado. É uma escolha, em algum momento ela vai ter que escolher de novo. Mas por que que isso aconteceu? Porque foi construída uma confiança sem base na realidade. Não foi transcendido a crença no medo. Não foi transcendido a crença no medo. Isso. Foi escondido. Eu usei o medo eu usei a verdade como lei da atração. E não como correção. Então não houve milagre. Até mesmo as experiências que pareciam que estavam acontecendo eram reflexo de lei da atração. Não houve milagre. Milagre é correção na mente. É isso, não é, Indy? É exatamente isso. Esse é o ponto. E é isso que Jesus, ele é muito alerta no curso todo, principalmente nas lições, para nós darmos conta. E por isso que eu trouxe esse tópico. E o Espírito Santo, então, nosso guia, junto para essa transcendência. Não estamos sozinhos na transcendência, então, essa parte simbólica que nós chamamos desse querer, então, está na nossa mente também. Gratidão por Jesus ter nos trazido isso. Mais algum comentário? O João? Alguém? Obrigado, Ingrid. Eu que Obrigada, agradeço. Como sempre, bem clara, tá? Eu que agradeço por essa oportunidade de nós juntos olharmos para a mesma mente, porque a mente é uma só. Então, gratidão a isso. Pessoal, eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação. E o convite para quinta-feira nós concluímos o Manual dos Professores. Gratidão a Jesus por nos trazer esse material.